Povo de Deus, povo abençoado, paz e graça, meus queridos, vamos chegando, tempo de Deus, terça-feira profética, desafiadora aos nossos corações, aonde nós estamos aí trabalhando questões de missões, né? Missões, maravilha, nós vamos ter mais um missionário conosco nessa noite, trazendo aqui a sua história, as suas experiências, os seus desafios, né? E o que ele está fazendo nessa pandemia aí no trabalho missionário, né? E vai trazer uma palavra para nós também, uma palavra desafiadora, né? Para que nós possamos aí poder fazer missões também nos nossos bairros, né? Na nossa cidade, no nosso município, né? E creio que vai ser um tempo maravilhoso para nós nessa noite. Então, vamos chegando, Deus vai estar falando aos nossos corações, né? Nós já testamos aqui, está tudo certinho, glória a Deus, né? Por sua vida, que bom que você está aí, então, tempo de você poder compartilhar aí esse momento aí importante, tá bom? Eu vou te dar o tempo aí dos irmãos chegar para nós podermos, então, dar aí continuidade do nosso terça-feira profética. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos conectando aí. Vamos lá, Vagnão, Deus te abençoe, meu querido, seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal, vamos lá, povo de Deus. Queremos ver vocês aí com a gente nesse momento para poder compartilhar da palavra de Deus. Então, quero aguardar você aí, né, que separou esse tempo para estar conosco aí, para poder ser desafiado nessa terça-feira profética. Você vai receber a palavra profética, né, na sua vida. Vamos chegando, povo de Deus, povo abençoado, vamos lá. Vamos chegando, está conosco aí mais uma terça-feira, né? Creio que você está aí na sua casa, bem sossegado, um calor, né? Calorzão. E vamos lá, vamos chegando, vamos chegando. Vai compartilhando aí com a sua turma, né? Chama aí seu pessoal, compartilha aí. Vamos ouvir a palavra de Deus, né? Com o nosso pastor, amigo, que aceitou o nosso desafio de estar contando aí o que Deus tem colocado no seu coração, né? E conhecer um pouco do trabalho missionário, né? Que muitas vezes conhecemos, não sabemos quase nada, sabemos que tem pessoas fazendo, sabemos que tem pessoas no campo, né? Mas a gente não tem nenhuma noção como que é, não sabemos como que é feito o trabalho, qual as dificuldades, né? Então, creio que vai ser um tempo muito bom para nós aí conhecer mais um pouquinho, né? Lembrando que na terça-feira passada estava a missionária Maria Max, né? Que ministrou para nós, contando um pouco também da sua experiência, do seu trabalho que está desenvolvendo ali em Garanhuns, né? E foi muito bom poder ouvir a missionária também contar, né, da sua trajetória, dos seus sonhos e também dos seus desafios. E hoje não será diferente. Tenho certeza que Deus também vai impactar as nossas vidas com a palavra, né, a palavra pregada, a palavra ministrada e as experiências, né, que também são muito importantes, enriquece o nosso espírito, né, enriquece a nossa vida espiritual. Às vezes a gente está aí abatido, né, querendo abandonar, não querendo mais ir para a igreja, não querendo mais frequentar os ministérios. E aí, então, quando a gente ouve essas palavras, esses desafios, que esses grandes homens de Deus e mulheres que não largou o cajado, mesmo nas suas dificuldades. Então, isso
enriquece a gente. Vamos chegando, vamos lá. Eu quero orar com você e já vou passar aqui para o pastor, né? O pastor já está aqui conosco, já só aguardando o momento de poder compartilhar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor, por mais uma terça-feira profética. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem acampado seus anjos, ó Pai, ao nosso redor. O Senhor tem cuidado da nossa família, do nosso trabalho, e nós temos recebido, ó Pai, a sua generosidade constantemente. Pai, nós queremos oferecer essa terça-feira profética. Fala, ó Pai, aos nossos corações, usa o teu servo mais uma vez, Pai, para falar aos nossos corações aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, Pai, em nome de Jesus, aí também no Nordeste, ó Pai, em toda região, Pai, que está ligada conosco. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, avivar o nosso espírito, ó Pai, que nós possamos também nos posicionar para que a Tua palavra possa ser ensinada e pregada aos quatro cantos deste mundo. Eu oro, ó Pai, pedindo a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós já estamos aí com o pastor. O pastor está aqui conosco, aceitou o convite, né, bem prontamente. Isso foi muito bom e a gente, né, se falou também por telefone e pôde conversar um pouquinho. E é, né, muita alegria poder ter o pastor aqui. Então, nós vamos estar aí passando a palavra ao pastor, ele vai estar se apresentando a nós. Olha ele aí. Deus te abençoe, meu querido. Graça e paz. Amém, amém. Boa noite a todos, a paz, a graça e a paz do Senhor. Que bom, pastor Mauro, poder estar nesta noite, nesta live, nesta terça-feira profética, né, nesse momento especial. Muito alegre pelo convite e agradecer ao nosso Deus, né, a todos aqueles que estão conosco nesta noite, que Deus possa estar nos abençoando. É muito bom essa comunhão, muito bom podemos falar das maravilhas de Deus. É uma alegria muito grande. Eu sou aqui do Sertão, né, de Patos, cidade de Patos, que é no Alto Sertão do estado da Paraíba. Sou Lavoisier Marinho, estamos aqui. Então, muito feliz esta noite de poder falarmos da maravilha de Deus, podemos dialogar acerca do reino, acerca de missões. E isso é um prazer muito grande. Muito alegre de estar aqui. Amém, meu querido. Pastor, na verdade, nós queríamos saber um pouco, assim, conta um pouco a respeito da onde você está, como que é a questão assim, de trabalho, financeiro, o que é mais forte aí, quais as dificuldades, assim. Ok. A nossa cidade aqui de Patos fica no sertão, como eu falei, aqui da Paraíba, e nós estamos hoje aqui na maior cidade do sertão da Paraíba, né? Uma cidade em torno de 110 mil habitantes, mas, como todo sertão, né, com seus percalços, com seus problemas, o que há de forte aqui na nossa região é o comércio da cidade, porque por Patos é uma cidade geograficamente privilegiada. É uma cidade que ela interliga 3 estados, né? Para você entrar aqui no sertão pela Paraíba, você tem que passar em Patos, vindo do Rio Grande do Norte, ou vindo de Pernambuco ou Ceará. Então, esses 3 estados, vindo pelo sertão, eles acabam convergindo aqui em Patos. Para você ter uma ideia, a gente, aqui, vamos dizer, uns 40 quilômetros, mais ou menos, você chega em qualquer cidade desses 3 estados que eu falei, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Então, torna-se geograficamente privilegiada nesse sentido, né? Que é um polo universitário, uma cidade que tem um certo crescimento, mas também muitos bairros, muitos setores periféricos, né? Muitos setores de vulnerabilidade social, e por ter essa entrada fácil para esses estados, também é um dos problemas mais
digamos, mais agravante aqui é a violência dentro do aspecto das drogas. Aqui tem no geral, a cidade é uma cidade pacata, mas em termos assim das drogas, a gente tem problemas muito sérios com pessoas envolvidas com drogas, e isso traz miséria, pobreza e muita violência, né? E há essa vulnerabilidade social na cidade, né? Nós pastoreamos aqui, estamos plantando uma igreja aqui em um bairro chamado Itatiunga, um loteamento, é um conjunto habitacional dado pelo governo. Várias pessoas de lugares periféricos da cidade ganharam casas e vieram para esse bairro, para esse conjunto, e vizinho ao conjunto tem um loteamento que estão construindo casa. Nesse setor, nós temos a nossa igreja ali sendo desenvolvida, né? Nós estamos aqui desde o ano de 2013, chegamos aqui em setembro de 2013, o mês passado fez 7 anos que nós viemos para o campo, aceitando o desafio de uma proposta, de um projeto da nossa CIB, a Comissão das Igrejas Batistas Independentes Internacional, e a CIB-PB, né, essa parceria entre a regional e a nacional. Houve esse convite, nós estávamos na cidade de Campina Grande, que fica a 180 quilômetros daqui, e aí nós viemos aqui para o Sertão para esse trabalho. Então, é uma cidade bonita, eu gosto, né? Muito quente, como a gente conversou um pouco, né? Muito quente mesmo. No início, a gente sofreu alguns embates nesse sentido. Hoje estamos nos adaptando a tanta coisa, mas amamos esse povo, amamos essa gente, e louvamos a Deus por Ele ter nos colocado aqui para fazer a sua obra. Então, é uma cidade, eu diria, boa, tem os seus crescimentos, mas também com muitos problemas sociais, muita vulnerabilidade, né? E por ser aqui no sertão, questão de seca, às vezes uma última enchente que teve de açudes e reservatórios, tinha tido 7 anos de problemas com água, né? E vários fatores. Mas tem a sua beleza. O sertão é um lugar bonito, pessoas amáveis, pessoas sofridas, mas pessoas muito queridas. Mas também é um aspecto de cidade moderna. Nós temos aqui shopping, nós temos aqui a gastronomia aqui é muito bacana. Então, é aquele misto, né, sertanejo. É uma cidade no sertão, mas não é tão pequena, porém com os seus percalços e as suas peculiaridades aqui do sertão da Paraíba, né, como outros sertões no nosso país. Legal, pastor. Pastor, eu gostaria que o senhor contasse para nós aqui esse desafio que a CIB fez junto com a regional, né, fazendo para vocês como missionário. Eu creio que o pastor foi com a família, né? E esse desafio, como que vocês desenvolveram, né? Como que vocês chegaram, né? Quantas pessoas tinham, se vocês tinham prédio, se vocês têm prédio próprio ou é alugado, como que você desenvolveu todo esse trabalho e a parceria da CIB, quem tem te ajudado, quem não, as suas dificuldades, né, e as glórias, né, e a manifestação da glória de Deus na vida de vocês aí, no trabalho que vocês têm desempenhado aí no Pernambuco. Ok, pastor, aqui na Paraíba. Eu dei uma... Paraíba, na Paraíba. Isso, vizinho Paraíba, a Pernambuco, perdão. Vizinho. Ok. Já realmente, pastor, foi um desafio muito, muito grande, né? Porque eu realmente me desloquei aqui com toda a minha família, em 2013, há 7 anos atrás, e eu não conhecia ninguém na cidade, não tinha... Apesar que a esposa ela é sertaneja, é uma cidade próxima aqui a 30 quilômetros, só que ela saiu muito jovem daqui. E nós nos encontramos em Campina Grande e tudo mais, e nos casamos, etc. Enfim, e ela volta agora, né, já há muitos e muitos anos, e eu não conhecia ninguém aqui na cidade de Patos, a gente não tinha contato nenhum, a gente veio para morar, para conhecer a cidade, se familiarizar com todo o contexto cultural, etc. E aqui ficamos, e nesse processo de parceria, né, havia um certo investimento na nossa convenção para nos manter aqui, para desenvolver o trabalho. Começamos o trabalho em nossa residência, a princípio fazendo contatos com pessoas, conhecendo gente e tal. É uma coisa que acontece muito aqui no sertão, pastor Mauro, é que o processo de evangelismo, de aproximação
ideal, pelo menos aqui na nossa região, é o relacionamento. Relacionamento. Você precisa. O sertanejo são pessoas muito queridas, amáveis, maravilhosas, criativas, enfim, né? Talvez eu seja suspeito a falar, mas também tem aquela característica, talvez cultural, de personalidade, ser desconfiado. Então, não é você não chega, e eu acho que todo campo tem esse peso, né? Você é forasteiro, você é de fora. Então, existe aquele processo de relacionamento, que isso é uma coisa que demora, enfim, não é fácil. E a gente começou nesse processo, é, fazendo alguns estudos bíblicos com algumas pessoas em seus lares, quando havia permissão, fazendo contato, se relacionando. Depois passamos, posteriormente, a fazermos culto em nossa casa, e aí a sala da casa virou igreja, né? Pastor móveis, a gente do lado do outro, e começamos a fazer cultos ali. Então, o primeiro ano nosso aqui, um ano e meio, um ano mais ou menos, nós desenvolvemos dessa forma. Com a convenção de algumas pessoas, a gente alugou um pequeno prédio no segundo ano, em uma avenida chamada Rua do Prado, aqui, e vai até o centro, é uma avenida aqui na cidade, e ali a gente começou a continuar o trabalho. Nós fizemos um trabalho com adolescentes, nossa casa, com crianças. Por trás da igreja, nesse prédio onde nós alugamos, o primeiro prédio, havia uma área muito periférica, vulnerável, e a gente começou a trabalhar com aquela comunidade. A princípio, nós não tínhamos muitas parcerias, tinha que conversar com os irmãos, a gente começou a fazer um trabalho na SAB do bairro lá, que eles tinham uma sala para trazer as crianças e trazer estudos bíblicos e trabalhar com elas e tudo mais. E aí nós começamos com esse trabalho, com os poucos recursos que tínhamos. A nossa igreja, do pastor Gilberto, ali em Campina Grande, a Batista Betel em Campina Grande, a igreja que nós somos oriundos de lá, ela desenvolve um trabalho social junto com uma OSC, né, uma organização de sociedade civil de cunho internacional chamada Compassion, que em inglês quer dizer compaixão. E aí, entre 2015 e 2016, nós trabalhando com essas crianças conosco mesmo, a gente conseguiu uma parceria, nos tornando anexo, na verdade, anexo desse projeto social da nossa igreja em Campina Grande. E a partir de 2016, a gente foi desenvolvendo esse trabalho, e o ano passado nós nos emancipamos como projeto, passamos a ter o projeto diretamente com a Compassion, né, e procurando outros parceiros para desenvolver isso. Fizemos também uma aliança com uma rede de igreja chamada Atos 29, e nesse processo de parceria, nós conseguimos alguns recursos, e aí com muita luta, nós compramos um terreno, que até hoje nós pagamos esse terreno, pagamos a prestação de 2 lotes, nesse bairro Itatiunga, né, que era um bairro que estava surgindo, né, na cidade, e um conjunto de popular, vizinho ao loteamento, e nesse loteamento nós compramos o terreno, e com essas parcerias nós começamos a construir. O mês passado, agora em setembro, fez um ano que nós inauguramos um prédio com 3 salas, cozinha, refeitório, salão, porque como desenvolvemos projeto social, e a igreja também precisa disso, é um prédio com uma certa amplitude, mas ainda inacabado, a gente precisa cobrir salas, a gente conseguiu das 3 salas, forramos apenas uma, né, para depois Deus possa nos abençoar, que a gente possa climatizar, porque aqui questão de ar-condicionado não é luxo, é necessidade, se você puder, somente a gente trabalha com criança, a igreja, etc. Enfim, e nós temos essas parcerias para desenvolver esse campo social. Nós criamos, o ano passado, quando nos emancipamos, que é no CNPJ, criamos o Instituto Curai, né, que é o braço social da igreja que trabalha isso. E no campo do evangelismo, tendo esse contato com as famílias, nós temos, graças a Deus, tem se convertido pessoas, a igreja tem tomado novo vulto, né, a igreja tem tido um crescimento agradável, mas esses 7 anos ainda somos pequenos, é um grupo pequeno de irmãos, é um trabalho, eu costumo dizer que é um grupo pequeno, com poucos recursos, mas com muitos desafios, né? Desafios desse projeto social, desafios de todo aparelhamento da igreja. Agora, nesse período, por exemplo, de pandemia, nós descobrimos que o som que nós tínhamos desde a época quando viemos em 2013, que foi doado pela convenção, um som já usado, ele não se via para fazer live, aí teve aquela complicação toda, né? Enfim, de você aparelhar a obra de poder sustentar. Então, foi algo desafiante,
não é? Nós viemos aqui com a família, conversamos com nossos filhos, e nesses primeiros anos, muita luta, porque tinha dificuldade de se pagar o aluguel, né? Hoje nós juntamos com a prestação do terreno onde construiu-se a igreja. Além dos recursos que nós recebemos dessas parcerias, não foi só importante isso. Para a construção, nós tivemos muito trabalho voluntário da igreja, alguns irmãos de outras igrejas, até de outras convenções, conhecido meu, teve um final de semana que veio 15 pessoas, pedreiros, irmãos de outras igrejas, de outras cidades, e nos auxiliaram. Ou seja, tem sido uma obra, pastor, de muitas mãos, né? Deus tem sido gracioso conosco, tem nos abençoado tremendamente, e nós temos caminhado. Como eu disse, são muitos desafios para um grupo pequeno, para recursos. O lugar é periférico e, pelo menos, a membresia da nossa igreja hoje não são pessoas de vastas condições financeiras, mas nós temos caminhado. Né? Hoje, um grande desafio nosso é conseguir mais parceiros, pessoas que investem na obra social, na plantação de igreja, né? Que possam nos conhecer melhor, fazer contato com o pastor Lavoisier, com a equipe, com a nossa liderança, e possa criar essa irmandade, essa comunhão, no sentido de que, nesse processo de parceria, a gente possa alavancar recursos, a gente possa criar espaços de desenvolvimento nesse sentido para o crescimento da obra. Então, foi algo muito desafiante. Como eu falei um pouco no princípio, o calor, nós sofremos um pouco aqui com a questão do calor, né, no início mas hoje nós temos nos adaptando, né, a toda a situação. Meus meninos chegaram um pouco menores, hoje um deles já está formado, inclusive casado, meu filho mais velho, mora aqui, serve na igreja, hoje está ministrando, ministro louvor, enfim, envolvido, né, o do meio também está noivando aí, pensando em casar, e o mais novo, esse mais velho, ele formou-se no curso de Direito, né? Graças a Deus já abriu o campo de trabalho, está labutando aqui. O mais novo, o do meio, também estuda Direito. E o mais novo estuda ainda em Campina Grande. Está aqui conosco por causa da pandemia, mas ele estuda em Campina Grande e faz música. Então, assim, por que eu estou contando isso dos nossos filhos? Porque quando viemos para cá, uma preocupação era essa. Saímos de uma cidade bem maior, de uma cidade que tínhamos conhecido, tínhamos família lá, todo o processo, e viemos para uma cidade que não conhecíamos ninguém, e isso foi muito difícil nos primeiros anos, nos primeiros dias, né? O meu mais velho, na época, estudava Direito em Campina Grande, ele não veio a princípio, depois do segundo ano foi que ele veio, transferiu o curso dele para cá, e no processo, no primeiro ano, meu filho mais novo sentiu muita dificuldade de relacionamento, de vida estava muito pesada aqui. Eu fui orar ao Senhor, Deus, como é que vamos fazer? Tu nos trouxe para cá, né? E aí a gente descobriu um trabalho, o governo faz um trabalho aqui muito bonito, que chama-se Prima, que é o desenvolvimento de trabalho social junto com as artes. É um trabalho de música clássica, né? E eu descobri isso e acabei meu menino se envolvendo com aquilo, e você deu uma ideia, hoje ele transformou-se. Hoje ele é violoncelista, né? Estuda violoncelo, curso superior, né? Tem crescido. Então, isso foi uma das tantas bênçãos que Deus fez aqui conosco. Essas parcerias, elas nos alavancou nesse processo, sem poucos recursos, né? Porque mesmo nessa parceria com a nacional, com a regional, mas os recursos, eles são partes, há dificuldades no processo, há tudo isso. E tanto que nós estamos hoje aqui, temos alguns parceiros, né? Temos esse processo do trabalho social, todo esse desenvolvimento, mas há uma necessidade realmente de somar com outras pessoas, com outras igrejas, com outras pessoas que possam conhecer mais o trabalho, porque é ainda o campo missionário. Eu costumo dizer, pastor, que há uma diferença de congregação, igreja e campo missionário, né? Igreja, ou sendo menor, sendo maior, ela é algo que, teoricamente, ela tem uma certa sustentabilidade, ela já tem uma história, às vezes tem 40, 30 anos, já tem famílias tradicionais ali, já tem uma história montada, às vezes já tem um prédio, já tem tantas coisas, né? Uma congregação, ela é filha de uma igreja que geralmente ela está ali no bairro mais próximo, né? Que também é uma plantação de igreja, mas é aquele filhinho que está perto do pai, pensando assim, né? E um campo, eu costumo dizer, quando você deixa de ser campo, é porque, meu irmão, assim, a coisa andou. Enquanto você é campo, se você conhece o missionário, meu irmão, você está no campo. Não interessa se você está no Japão, se você está na África, se você está no Nordeste do Brasil, se você está na Amazônia trabalhando com os índios. Se é um campo missionário,
é um lugar que precisa de oração, é um lugar que precisa de abraço, né? É um lugar que precisa de parceria e desse conhecimento mútuo, né? A miúde, de conhecer, de abraçar, de conhecer a família do missionário, de conhecer irmãos da igreja, de conhecer a história. Por isso, de antemão, eu quero agradecer e achar tão bom esse projeto dessas lives, né? Poder, nós como batistas independentes, conhecer os missionários, né? Isso é muito importante, pastor. A gente conhecer outros colegas pastores, conhecer igrejas, porque essa unidade que nós vamos ver de forma clara e alusiva na Bíblia, que Deus usa para que ele derrame a sua bênção. O Salmo 133, eu sou apaixonado por esse salmo, né? Eles, que bom que estejam unidos, né? Ali Deus derrama a sua bênção. Então, isso é um trabalho, um projeto muito rico, né, dessas lives, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Então, pastor, Deus tem sido gracioso conosco, né, tem feito coisas tremendas aqui. Nós estamos desenvolvendo hoje um trabalho com o ministério só de homens e o ministério de mulheres. Temos reuniões na quinta-feira só com homens, e na sexta-feira é o trabalho com mulheres. Tem vindo pessoas convidadas da comunidade, já tem novos convertidos, a gente está com um grupo aí de discipulado para batismo. Ou seja, Deus tem feito muitas coisas, mas realmente há muita necessidade disso, de a gente ter essas parcerias, de a gente desenvolver recursos, em virtude dos desafios, de toda a problemática que nós temos aqui no campo. Mas aí temos sim, caminhados e feito a obra do Senhor. Eu diria que o maior desafio nosso é justamente essa visibilidade, né, da nossa ONG, do nosso projeto social e da igreja, do trabalho no campo, e temos o desafio de terminar esta obra, né, como eu falei, das 3 salas, nós conseguimos cobrir apenas uma. Inclusive, domingo passado, a gente fez um desafio com os irmãos. Irmãos, olha, o nosso prédio está fazendo 1 ano. Vamos presentear o aniversariante. E aí, fizemos uma lista lá de massa corrida, de ferro que ainda precisa cortar, né, fazer a colocação de ferro para colocar a sustentação do gesso e tal. E aí, a gente chegou quase lá. Domingo, o pessoal se esforçou, compramos ferros, compramos um bocado de coisa ali, tá lá. Tem uns irmãos que sabem passar massa corrida e tudo. Então, assim, nós já estamos funcionando no prédio, mas há muita coisa para terminar. Os portões são de ferro, a gente fez os portões, ficaram bonitos, mas falta botar os vidros, né? Enfim, são muitas coisas ainda a caminhar, não é? Mas nós estamos aqui nessa luta e glorificando a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito conosco. E não parou, né, pastor? E não parou, né? Não para. O povo está aí junto, né? O povo está junto e vocês aí trabalhando, né? E Deus vai abençoando. Pastor, vocês também têm um trabalho com criança, é isso? Isso. Esse nosso trabalho com criança, pastor, é um trabalho muito bonito. É um trabalho, eu louvo a Deus por essas parcerias, por esses meios que nós conseguimos, né? Nós atendemos hoje diretamente 257 crianças, certo? No setor onde nós estamos, no bairro, são 200 crianças ou 200 famílias atendidas, e no primeiro, aonde nós começamos, onde eu falei no início que tínhamos um prédiozinho alugado, né, que era apenas alugado, nós começamos a princípio com essa comunidade, cara, vulnerável que ficava atrás da igreja, certo? É um setor aqui de muita problemática, muita violência e tudo, e a gente começou ali. Então, as primeiras crianças que nós atendemos foi ali, e foi as primeiras que nós cadastramos. A nossa mudança para cá, Deus trabalhou circunstancialmente, porque muitas crianças lá desse bairro, desse setor, chamado Rua do Meio, eles se deslocaram, ganharam casas, algumas casas populares, nesse conjunto. E a gente começou a ter que atender as nossas crianças já dá em torno de uns 2 quilômetros, 3 quilômetros mais ou menos de distância, e a gente começou aquela dificuldade de vir, e aí foi quando nasceu a possibilidade de haver essa parceria no sentido de agrariarmos alguns recursos para que nós pudéssemos construir. E aí, o que é que nós fizemos? Nós saímos do pequeno prédio, alugamos próximo uma casa maior, e essa casa começou a servir como igreja e como projeto social para essas crianças, quando nos tornamos uma extensão do nosso trabalho de Campina Grande, né, a princípio. E aí, o que é que nós fizemos? Uma parte desse dinheiro do aluguel e ajuda da conversão e tudo mais, nós, por fé, nós compramos os lotes para estar pagando a emprestação, os 2 lotes, porque fazia parte do processo da parceria
que a igreja, em contrapartida, tivesse o terreno. Se a igreja não tivesse o terreno, não se fechava essa parceria com essas duas organizações, a Atos 29 e a Compassion. E aí, por fé, mesmo sem ser aprovado ainda a parceria, nós adquirimos os lotes e começamos a orar, íamos para lá, para o local lá, orar, começamos a fazer contato com a comunidade, casas lá onde a gente ia fazer evangelismo, conversa, e começamos a nos envolver, entendendo que Deus estava nos levando para ali. E eu acho que em torno de 8 meses, porque houve um processo de muita entrevista, aquela coisa toda, o projeto preparado, enfim, todo aquele processo, e finalmente nós fomos aprovados nesse processo de parceria com essas duas organizações, e aí tivemos que criar a OSC, né, documentar com o CNPJ, etc e tal, e aí nesse processo a gente passou a atender as nossas crianças num espaço maior, e a princípio já na localidade que tivemos, nós cadastramos 200 crianças. Hoje, por exemplo, o dia todo hoje foi de trabalho lá. Hoje houve atendimento médico, sábado tiramos sangue das crianças, porque uma vez por ano a gente acompanha eles na área da saúde, a gente faz exames médicos e tudo mais. É um trabalho, pastor, esse trabalho muito me orgulha, eu louvo a Deus por tudo isso. A ideia é o seguinte, por exemplo, a gente entra uma criança com 3 anos no nosso projeto. A ideia é que ele saia do projeto com 21 anos de idade. Então, é uma logística muito arrochada, muito desafiadora, mas de prazo longo, mas também tremendo, porque você acompanha a vida daquela criança. E nós trabalhamos 4 áreas na vida dessa criança, que são a área cognitiva, a área socioemocional, a área física, que aí vem a questão do médico, de acompanhamento e tal, e a área espiritual, né? Obviamente, como somos uma instituição confessional, né? Antes que os pais assinem os documentos, aceitem que os seus filhos participem do projeto, eles vão saber que lá vai ser ensinada a Bíblia, que lá eles vão ser evangelizados, etc. E tal. Então, trabalhamos essas 4 áreas na vida dessas crianças. Né? Hoje a gente já vê, nós estamos, desde quando começamos com o anexo, entre 3 e 4 anos, a gente já está vendo crianças que a gente viu pequenininha, hoje já estão adolescentes, rapazinhos lá, crescendo conosco. Quando essas crianças chegam na idade de 7, 8 anos, a gente começa a trabalhar com eles naquilo que chamamos de atividade extra, o que é? Aula de judô, natação, quanto possível, futebol, né? Então, hoje nós temos balé, nós temos uma bailarina que é alguém que se converteu na igreja, olha que coisa linda, uma menina que se converteu na igreja, e nós custeamos para ela o curso de balé, e hoje Deus tem mudado essa vida dessa menina tremendamente, o testemunho dela é lindo, sabe? Eles chegaram como namorado, hoje são casados, né? O esposo dela é envolvido na igreja, enfim, e ela é a nossa bailarina, né, no projeto, na igreja. Então, assim, Deus tem feito coisas, pastor, nesse sentido tremendo, e realmente um projeto que nos orgulha muito, né, porque entendemos que é bíblico isso, que possamos realmente plantar o reino, e o reino é transformador, e o reino é desafiador, mas nós podemos ver nos mínimos detalhes o agir e a poderosa mão de Deus em nos abençoar. Então, realmente, esse projeto, hoje, como eu disse, foi o dia todo, a médica veio atender as crianças, e hoje só deu para atender 40, então a gente vai passar vai ser umas 4, 5 semanas para atender todas elas, né? Trazer os exames para a médica analisar. Quando há necessidade que, por exemplo, precisou de uma cirurgia, e às vezes até de urgência, os pais, na maioria das vezes, não vão ter condição. A gente entra junto com os parceiros, que a gente chama de ajuda à saúde. Então, a gente já fez cirurgias em crianças aqui de R$3.000, R$2.000, quando essa ajuda à saúde é aprovada junto com os parceiros. Então, tem sido algo tremendo, a questão da educação das crianças, de aulas extras para o seu processo curricular, né, poder ser ajudado, acompanhamento físico, né, a questão da área cognitiva, é ensinar essas crianças que ele pode sonhar, mesmo no seu processo de vulnerabilidade, de amanhã ser alguém, amanhã ser um advogado, amanhã ser um empresário, enfim, né, que Deus o ama. Então, essa parte cognitiva, de gerar nele o sentido que ele é um cidadão, que ele é amado, que Deus o ama, né? A área socioemocional, geralmente vem crianças nesse percurso muito violentas, muito difícil de interagir com outras nos seus meios, da escola, etc. E aí a gente tem toda uma logística para acompanhar o progresso ou não nas áreas que nós pretendemos trabalhar com essas crianças. Claro que nós temos treinamentos com nossos parceiros sobre isso, treinamos voluntários, pessoas que atuam conosco. Então, é um trabalho assim, muito sério, né? Muito, com uma profundidade muito grande ao amar essas famílias, né?
E nesse contato, aí você entra em contato com as famílias, temos trabalho com os pais, nós temos parceria hoje com o posto de saúde aqui, estamos fazendo trabalho com as mães, com a professora de educação física do, do postinho de saúde do bairro, que ela está fazendo um processo de educação física com o pessoal, o pessoal da igreja faz na igreja, e os outros faz online por conta da pandemia, mas quando passar a pandemia, vai ser a nave da igreja, ela é um espaço multifuncional. Então, ali vai ter isso. Essa semana passada, uns 15 dias, eu fiz uma live com o psicólogo do postinho, né, sobre o Setembro Amarelo, a questão do suicídio. Então, essas parcerias com órgãos públicos, com igrejas, com tudo, isso é que nos enriquece e nos ajuda, como igreja, como organização social, a caminhar, a trilhar, né? E Deus tem sido muito gracioso conosco nesse sentido. Então, esse projeto, ele tem essa chamada, né? Mas há realmente muitas dificuldades, né? De desenvolver, por exemplo, se a gente vai desenvolver o judô, aí você precisa de tatame, agora mesmo que eu estava falando, a gente está com essa dificuldade de forrar as salas, de forrar a nave da igreja, tanta coisa, e depois vem o processo, você precisa climatizar, para dar um lugar mais confortável, esse trabalho social, esse trabalho da igreja, todos esses desafios, né, são demandas sérias, são demandas grandes, mas Deus tem sido conosco. Então, esse maior desafio é esse, terminar esse prédio, haver um crescimento, né, Deus salvar mais vidas, que vidas mais sejam alcançadas, e que a gente possa ter realmente mais e mais parceiros conosco, né, o contato para que outros pastores, outros colegas, igrejas, irmãos, organizações possam nos conhecer e criar esse laço de caminharmos juntos. Maravilha, pastor. É muito bom poder conhecer trabalhos nossos, né? Que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? A gente sabe que existe um missionário ali, outro aqui, mas a gente não conhece no profundo. Então, eu creio que esses momentos são importantes da gente ver que existe o desafio, todo mundo tem desafio, mas ninguém desistiu, né? Vocês não têm desistido, vocês têm se empenhado, vocês foram com a família. É muito importante essa fala do pastor, né, dos filhos, os filhos acompanhando, os filhos estando juntos, se envolvendo. É uma família missionária, então isso é muito bom, né? Isso é de um grande valor para nós, né? Porque muitas vezes nós achamos que estamos, né, com dificuldade e aí nós estacionamos, e aí a gente vê, né, vocês aí com as suas dificuldades, trabalhando, sustentando aí 200 crianças, mais, né, os pais, as mães, e se envolvendo com toda a sociedade. Pastor, meus parabéns, eu fico muito feliz de ver Deus, né, usando a sua família, né, que Deus continue aí derramando graça, e tenho certeza, pastor, que vai se levantar mais mantenedores, pessoas aí fiéis para poder ajudar essa obra, porque essa obra não é sua, né? Essa obra é do Senhor, e todos nós precisamos participar. Se eu não posso ir aí, eu posso orar, posso ofertar, né? Quem sabe eu posso ir também, né? Posso ir para conhecer, para ajudar, para me poder se envolver. Então, pastor, maravilhoso, né? Que Deus continue aí, como eu disse, abençoando a vida de vocês. Pastor, eu gostaria que o senhor ministrasse a palavra desafiadora, a palavra que o Senhor, nosso Deus, colocou no seu coração para poder ministrar na nossa terça-feira profética aqui. Pastor, fica à vontade e traga uma palavra aos nossos corações aí. Amém. Pastor, antes de nós lermos a palavra, e agora enquanto o senhor falava, eu me lembrei de duas coisas que eu acho relevante pensarmos nesse testemunho, nessa palavra aqui no nosso campo, aqui na Paraíba, em Patos. Primeiro, assim, que eu louvo a Deus, a gente tem tido uma comunhão e um envolvimento. Hoje, inclusive, o nosso projeto é confederado à nossa FEPAS, até na live que teve, né, nós estivemos ali juntos e tudo mais que houve nessa pandemia, e tem sido muito rico essa relação. Eu tenho tido algumas vezes em Campinas, na nossa sede, né, em Campinas, e participando de alguns encontros missionários, encontros da FEPAS. A gente tem desenvolvido outros trabalhos sociais, tem nos capacitado demais, tem nos ajudado muito nesse projeto. Então,
também é bom que os irmãos, os pastores, irmãos saibam disso. Isso tem sido um enriquecimento para o nosso ministério, para esse campo, para esse trabalho aqui, né, junto com a nossa Secretaria de Missões, né, nacional, etc. Enfim, essa comunhão, eu costumo dizer, pastor, que, obviamente, nós temos como denominação as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas eu conheço outros pastores de outras denominações e a gente faz um filtro. Obviamente, precisamos crescer mais, e, enfim, né? Mas nós fazemos um filtro e entendemos o seguinte: nós temos uma história como Batista Independente muito bonita sobre plantação de igreja e trabalhos sociais. Isso é muito bacana. E isso tem sido esse DNA nosso, digamos assim, né? Tem sido profundamente salutar. E ainda sobre o campo de Patos, um detalhe que eu queria passar para o pastor, para os irmãos que nos escutam, a nossa convenção, em alguns anos atrás, houve uma ou duas tentativas, pelo menos eu sei de uma ou duas, de se abrir um campo aqui. Era um sonho, inclusive da Nacional, até onde me chegaram, quando me convidaram, e da Regional, de termos um trabalho aqui. E isso foi também algo muito gratificante, porque Deus pôde nos fazer isso. Hoje a gente está plantado aqui ainda como campo, ainda com muita luta, mas construímos esse prédio ainda temos esse trabalho social, temos a igreja tem crescido, então isso tem sido muito rico para nós, esse feedback de Deus, essa resposta de Deus ao nosso avanço, à nossa colocação na nossa vida para a sua obra. Eu queria pontuar essas questões, né, para finalizar assim, essa parte e falar aqui um pouco do campo, tá, ok? Muito bom. Amém. Mas eu queria poder ler a palavra do Senhor, certo? Mais alguma coisa que o senhor quer falar? Não, Amém. agora fica à vontade, meu querido. Ok. Então, meus amados, que bom, né? Como eu falei com o pastor Mauro, os irmãos que nos escutam, que bom estarmos nessa live, nessa noite, compartilhando um pouco do nosso campo missionário aqui na cidade de Patos, sertão do estado da Paraíba, podermos dialogar com o nosso colega pastor Mauro Gomes, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, por esse contato, por essa comunhão, enfim, e por esse momento especial, né? De podermos tratar algo da parte de Deus. E aí eu queria ler um texto da palavra com você, que nos ouve, todos que estão online ali conosco, no livro de Gênesis, no capítulo 12, eu queria ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu estou com a versão aqui, que é a nova versão transformadora, NVT. Não sei se a versão que você me acompanha aí com a Bíblia ou me escuta, né, mas a minha tradução é essa. Gênesis, texto bíblico, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, tá certo? Eu queria ler com você. Na minha versão diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão: deixa sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. Esse final do versículo, aliás, do versículo 1 ao versículo 3. Esse final do versículo 3, em outras versões, diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na minha versão aqui diz: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Eu queria orar um pouco, mais uma vez, conosco, né? Vamos falar um pouco com Deus. Pai, nós queremos te louvar por esse momento especial. Queremos te louvar, Deus, pela vida do pastor Mauro, sua família, sua igreja, seu ministério, por essa comunhão. Queremos te louvar, Deus, pela tua igreja na terra. Deus, pela nossa convenção, a CIB. Deus, por o campo de Patos. E por tudo aquilo, Senhor, que tu tem nos proporcionado ao longo dos anos. Apesar dos percalços, dos desafios maiores, mas tu tens sido fiel, tens sido sustentador da tua obra. Porque assim como disse o teu filho nesta noite, sim, esta obra não é minha, esta obra é tua. E nós temos o privilégio inaudito de também fazer parte dela, de também, Senhor, sermos participantes
daquilo que tu tens na terra, de alcançar vidas, de transformar realidades. Muito obrigado, Deus. E, Pai, nós queremos louvar por essa live, por essa oportunidade que tu nos concede. Queremos te pedir, Senhor, que tu fale conosco através desse texto, desta palavra. Deus, que tu vá onde eu não posso ir, Senhor, e faça aquilo que somente tu podes fazer. Para o alcance de cada irmão, de cada colega pastor, de cada pessoa que nos ouve nesta live, Deus, que tu possa estar agindo e operando de forma tremenda. Prepara o nosso coração, a nossa mente, pois por tudo isso nós te louvamos, e desde já gratos te somos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria pensar um pouco com você acerca desse texto. Gênesis, o livro do começo, o primeiro livro da Bíblia. E Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer começos, né? Início, tudo. Ele narra algumas histórias e algumas questões que Deus revela na sua palavra, que ao direcionar daquilo que somos até hoje, do que é a sua igreja, do que é a missão Dei, a missão de Deus, do que é o que ser cristão, do que é o que ser líder, pastor, do que é o que fazer missões. Esses aspectos se desenharam historicamente, biblicamente, teologicamente, em Gênesis. E nesse capítulo 12, a Bíblia nos chama a atenção para a vida de Abraão, na época ainda era chamado de Abrão, depois, posteriormente, em sua história de vida, Deus muda o nome dele, mas ele era tido como Abrão, depois, posteriormente, como falei, chamado de Abraão. E a história desse homem, ela tem características muito radical, digamos assim, no conceito do trabalhar de Deus com o seu povo, no conceito do trabalhar de Deus com as nações, com o mundo, com a sua missão, com aquilo que Deus projeta para a sua igreja e para a humanidade. O texto que nós lemos nos mostra Deus fazendo essa chamada a Abraão. E nós estamos nesse texto porque nós queremos pensar um pouco sobre missões. Nós estamos falando aqui de missões, de plantação de igreja, de desafios no campo, de agruras, de problemas, de lutas espirituais, também de transformação, de milagres, tantas coisas. Como é bom servir esse Deus. E esse aspecto, ou essa história deste homem, muito especialmente nesses primeiros versículos do capítulo 12 de Gênesis, ele nos traz algumas características ou algumas questões muito importantes de pensarmos sobre a obra de Deus. O versículo 1 vai nos dizer que Deus fala com ele, né? O Senhor tinha dito a Abraão, diz o texto, deixa tua terra natal, seus parentes e família, tua parentela, diz em outra versão, né? E vá à terra que eu lhes mostrarei. Então, a história e a Bíblia nos mostra que este homem ele era um homem de uma família relativamente abastada, em uma região confortável, teoricamente a gente pode dizer assim, ou seja, Abraão ele estava na sua comunidade, digamos assim, naquele lugar de conforto, né? E muitas vezes nas vidas nós nos achamos, nossos parentes, nossos amigos, nosso trabalho, às vezes nossa profissão já conquistada, enfim, nosso contexto de vida. E Deus chama esse homem nesta situação, e é interessante que o chama, olha, para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não fez promessa nessa primeira chamada, Deus não promessa no sentido assim, pragmática, né? Olha, existe isso, eu tenho isso, eu ofereço. Não, Deus o ordena, Deus o chama, o vocaciona para esse caminhar com ele. E aí, a partir do versículo 2, sim, Deus passa a colocar algumas promessas, sim, algumas colocações. Ele vai dizer, farei de você uma grande nação, abençoarei, tornarei famoso, você será uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que vos amaldiçoarem. Final do versículo 3. Por meio de você, todas as famílias da terra
serão abençoadas. Ou em ti abençoarei todas as famílias da terra. Meus queridos, é tremendo a chamada de Deus na vida de Abraão, porque Deus nos chama, isso é lá em Gênesis. Não existia noção de igreja como nós temos hoje. Nós não tínhamos o cabedal de ensino teológico, de livros, a Bíblia completa, Novo e Velho Testamento, as experiências, a formação da igreja, que nos mostra claramente lá em Atos, os Evangelhos, as cartas do Novo Testamento. Não. E este pai da fé, Abraão, ele abraça essa chamada. E é interessante essa chamada de Abraão, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que a nossa fé hoje, o nosso encontro com Deus, a nossa comunhão com Deus, tem como início esse processo da chamada de Abraão e o exercício da sua fé, da sua comunhão com Deus, da sua experiência com Deus, que resultou até naquilo que somos, como afirmação de que quando Deus disse, olha, em ti serão benditas, serão abençoadas, serão alcançadas, serão transformadas pessoas em todos os recantos do mundo. Enquanto lá em Gênesis, lá no primeiro capítulo, nós temos o que chamamos teologicamente do pronto evangelho, que quando há a queda do homem é Adão e Eva, e Deus vai dizer que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de serpente, Satanás, e que ali nós chamamos de pronto evangelho, porque Deus já anunciava no início, os primeiros textos da Bíblia, a chegada de Cristo e aquele que viria para reinar e aquele que viria para transformar. Aqui em Abraão, nesse capítulo 12, a gente vê uma chamada de Deus daquilo que ele queria constituir o seu povo. E a tomada de decisão de Abraão, ela foi essencial para aquilo que somos hoje. Por isso que o entendimento de missões, ele percalça, ele caminha por toda essa trajetória bíblica no Velho e Novo Testamento. Desde os rituais que existiam, né? As cerimônias do Velho Testamento que apontavam para Cristo, desde a relação do seu povo no caminho deserto, a libertação, mostrando que, da mesma forma, Deus os tinha nos tirado do mundo para a sua maravilhosa luz, como diz Pedro em sua epístola, desde a expressão dos profetas sobre o que é a obra de Deus, e agora, quando surge a igreja no Novo Testamento, Deus intercalando tudo isso e afinando aquilo que também em teologia bíblica chama da revelação progressiva de Deus, mas nesse espaço havia uma chamada de Deus para aquilo que ele soberanamente teria para com a sua igreja, para com a sua obra, para com a sua missão, e aquilo representa ou nos trata aquilo que somos como servo de Deus, como homens e mulheres de Deus, pastoras, pastores, igrejas, agências missionárias, organizações cristãs, que, na expressão de Paulo, como eu gosto muito, quando ele diz que devemos andar em novidade de vida, semeando a semente do reino, em um mundo caótico, em um mundo desesperançoso, em um mundo que eu acho que vivemos muito aquilo que Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor muito se esfria, muitas vezes adentrando a igreja, adentrando a tantas situações que nós vemos. Mas nesse caos social humano, a esperança do evangelho, que, como disse Paulo, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, eu queria pontuar ou pensar com vocês, a princípio, pelo menos 3 aspectos dessa chamada de Abraão. Se nós formos lá em Hebreus também, o escritor aos Hebreus, ele elogia ou fala de Abraão e diz que ele foi um modelo de fé. Diz assim, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança.
ele partiu sem saber para onde ia. Interessante isso. E veja como as coisas de Deus, irmãos, seja lá naqueles séculos e séculos, lá atrás em Gênesis, né? E hoje não há diferença na obediência, na entrega. Porque eu me lembro lá nos evangelhos, quando Jesus caminha ali pela área litorânea, né, de Carfanaã, né, aquele mundo de praias, e ele começa a chamar os seus primeiros discípulos, que seriam os apóstolos. E eu amo aquele texto no capítulo 4, ali quando Jesus está no início do seu ministério, e ele começa a encontrar Pedro, a João, né, homens pescadores, homens que estavam na labuta do seu trabalho, da sua situação de vida social, profissional, etc. E Jesus chega para eles e simplesmente o convida para os segui-los. E diz o texto, em vários momentos, quando Deus chama, que eles deixando tudo, lembra lá do exemplo de Abraão que a gente está vendo aqui? Eles deixando tudo seguiam. Alguns apóstolos, mostra o texto, inclusive eram uma espécie de empresa familiar, eles trabalhavam com o pai, né, estavam ali consertando redes, né, atuando, mas eles jogam tudo para cima. Quando existe uma chamada que é de Deus, uma convocação para servi-lo, para amá-lo, para estar com eles. E eles deixam tudo e o servem. Então há uma similaridade, né? O tempo aqui de Abraão é outro, né? Como o nosso é outro, dos discípulos no início, mas o Deus é o mesmo. A comissão, a chamada, a vocação é a mesma. A cultura, as situações, as circunstâncias, ela pode mudar, mas o nosso Deus não muda. Então, a chamada de Abraão, eu queria pensar sobre pelo menos 3 aspectos. Em primeiro lugar, é uma chamada integral, completa. Uma chamada que envolve tudo. Eu fico imaginando porque se Deus chamasse Abraão e dissesse, olha, Abraão, tu vem, tu vai passar primeiro uma experiência de 6 meses, sabe? Tu vai ficar um tempo, depois tu volta, tu deixa tua esposa. Não. O texto vai nos dizer, a partir do versículo 4, Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, tomou sua mulher, seu sobrinho, seus bens, rebanhos, servos que havia agregado, sua casa, seguiu para a terra de Canaã. Então ele pegou tudo que tinha, ele saiu para não voltar. Mesmo que o texto diz, olha, para a terra que eu lhe vou, é no futuro, eu lhe mostrarei. Abraão não parou para perguntar o caminho. Ele seguiu. É uma chamada integral, inteira. Eu costumo muito dizer aqui na nossa comunidade de fé que a vida com Deus, ela requer compromisso. Que eu me lembro da passagem do Evangelho do jovem rico, né, quando ele chega para Cristo e ele, religiosamente falando, ele expõe tudo que ele era como pessoa e expõe, Jesus pergunta a ele sobre os mandamentos, sobre algumas questões religiosas e de cunho bíblico na época, né, do Torá, do conhecimento dele da fé, e ele expõe tudo como que ele, olha, eu conheço. E Jesus faz uma pergunta simples, direta, enfim. Falta-lhe uma coisa. Aliás, Jesus faz uma afirmação, falta-te uma coisa. E aquele camarada, ele pergunta a Jesus o que é. E eu acho interessante aquele texto, porque eu faço a conjectura que talvez ele dissesse assim, poxa vida, deve me faltar alguma besteira, né? Eu já tenho, falta só uma coisa, o que será? Talvez dar uma feira a alguém, ou, enfim, qualquer ritual, qualquer coisa, alguma pequena mudança no meu comportamento, na minha forma de pensar, etc. E Jesus desmonta a vida daquele homem, porque ele pergunta, ele diz assim, vá, venda tudo o que você tem. Junte todos os seus bens, tudo, e distribua com as pessoas que necessitam, os pobres. E aí
você vem e me segue. O texto vai dizer que aquele homem, o rosto dele abateu-se profundamente, de tal forma, pelo menos assim eu imagino, que ele não nem resposta teve a dar a Cristo. Ele acabou-se, ele calou, ele sumiu. Jesus volta para os discípulos e aquela expressão que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, tal, do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam assustados com aquilo, mas, Senhor, então quem vai para o céu? Porque quem não quer prosperar na vida, financeiramente falando, né? Questão de bens, enfim, materialmente falando. Não é pecado, enfim, como seria isso? Jesus afirma para os discípulos que aquilo que é impossível ao homem era possível a Deus. Quando você vê o contexto de todo o evangelho da palavra e essa colocação, essa história desse jovem rico, Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus também não estava dizendo que querer crescer na vida, sei lá, passar no concurso público, estudar, labutar de forma honesta, ética, e crescer, e era pecado, ou Deus. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Então, mesmo ímpio, mesmo uma pessoa distante de Deus, não há nada de bom na terra se não for proveniente de Deus. E não é pecado poder ter mais, enfim, agregar com mais estrutura na sua existência humana. A grande questão que Jesus quis mostrar àquele homem é que Deus não era prioridade na sua vida. Que o coração dele estava mais nos seus bens, nos seus pertences do que em Deus. E que Deus, ele não aceitava essa porcentagem baixa, senão 100% de uma entrega. Eu gosto também de uma expressão do grande apóstolo Paulo, quando ele diz: eu já fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, neste mundo eu vivo pela fé no Senhor. Aquele que se entregou por mim, se amou por mim e me amou. E ele chega a dizer também, sei lá, em Gálatas, ele vai dizer que a graça de Deus, ela não foi em vão em sua vida. Então, a chamada de Abraão, ela é integral. É inteira. Por isso que Deus disse, olha, saia de tudo, jogue tudo para o alto e venha para onde eu vou lhe direcionar. Então, isso é tremendo pensar. Eu falava um pouco sobre a nossa vinda aqui para o sertão. Eu reuni meus meninos, né, para, enfim, eles faziam parte, eles adolescentes, uns com 13, 14 anos, que viemos para cá. Expus para eles sabiam o que Deus tinha na nossa vida, o ministério que desenvolvíamos, e esse convite para vir ao campo aqui, a gente orava para o que Deus tinha em nossas vidas, onde Ele estava nos direcionando. E eles se reuniram lá, a cúpula, né, o nosso filho disse, olha, aí a gente recebeu o convite da nossa convenção para entrar nesse projeto de plantação de igreja, tal, no sertão, etc. E eles reuniram meus filhos e voltaram para nós, para mim, para minha esposa Dalva, e disse, olha, pai e mãe, o que vocês decidirem, nós estamos com vocês. Então, nós viemos completo. Nós oramos, nós conversamos. Mesmo os desafios, mesmo as dificuldades, mas havia uma chamada, havia uma direção, havia uma oração, de um propósito de Deus. E isso é tremendo na chamada aqui de Abraão. Uma chamada integral. Uma segunda questão que a gente pode pensar na chamada de Abraão é que ela é uma chamada com direção progressiva. O que é isso, pastor? Quando Deus trata conosco, pessoalmente, individualmente, irmãos, no processo da nossa vida cristã, no ministério, por algumas razões, a gente podia pontuar algumas, mas vamos pensar nisso no seguinte sentido. Deus parece que ele não desenrola tudo. Ah, o que será daqui 10 anos? Claro que você tem que programar a sua vida, você tem que orar, você tem que estudar, você tem que, né, você tem que ter bom senso. Mas quando caminhamos com Deus, Paulo chega a dizer uma expressão seguinte: nós não andamos por vista, mas por fé. E muitas vezes o caminho que Deus nos direciona, humanamente falando, ele parece que não é o mais viável, não é o melhor. Mas existe um clamor, um fogo espiritual em nossas vidas. Olha, é por ali. E uma das coisas, e tantas que a gente pode pensar por isso, irmãos, é porque Deus nos conhece, a nossa limitação, nós somos pecadores, falhos e limitados. Precisamos da graça, da sabedoria. Então, no processo, como diz a palavra, todas as coisas provêm para o bem. Deus vai ensinando, Deus vai tratando, Deus vai se capacitando, e Deus vai abrindo portas, mostrando quem Ele é. Um grande pensador cristão, né, na história da igreja, ele dizia o seguinte: a obra de Deus, ela começa difícil,
E aí depois alguém pensa, não, depois ela melhora e dá tudo certo. Não, depois ela se torna impossível. E é exatamente aí onde ela é realizada. Porque Deus mostra a sua soberania, a sua graça, o seu poder, a sua provisão, a sua majestade, o seu senhorio, o seu Deus da história e o Deus das nossas vidas. Então, a chamada de Abraão, a parte de ser uma chamada integral, completa, no todo, ela também é uma chamada com direção progressiva. Deus revela, se você ver ainda no texto, ainda no capítulo 12, diz aí o seguinte: Abraão, versículo 6, atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam na região. Aí, versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão, novamente, Deus se revela novamente a Abraão e disse: darei esta terra a teus descendentes. Então, progressivamente, Deus vai se mostrando a história a este grande homem de Deus, este patriarca do passado. Essa chamada ela é integral, mas essa chamada também ela tem uma direção progressiva, revelativa daquilo que Deus tem em nossas vidas, daquilo que Ele faz. Outra frase de um grande pensador cristão dizia o seguinte: espere grandes coisas de Deus, disse William Carey, o chamado pai das missões modernas. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Eu me lembro que nesse processo, irmãos, como eu falei com o pastor Mauro, tenho falado aqui, a gente tem muito desafio, muita luta. Mas alguns irmãos, colegas pastores, pastor, você construiu aqui isso aqui, coisa linda, um projeto social que está acontecendo. E eu me lembro que um colega nosso aqui no nosso estado, 2 vezes, conversou comigo, primeiro em particular, e um dia numa assembleia da nossa convenção, ele se levantou e disse: eu acredito que talvez nenhum pastor Lavoisier pensasse que ia acontecer isso, ia ter tanta coisa e tal. Eu nunca respondi esse irmão por não ter oportunidade, talvez. Mas eu nunca pensei assim, irmãos. Porque a obra não é minha, é dele. E ela vai até onde ele quer que ela vá. Nosso Deus é grande. Existem muitas limitações, nós somos pequenos, sem ele nada podemos fazer. Mas ele é o Senhor da obra. E o William Carey dizia isso. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Então, essa chamada, ela traz uma direção progressiva. Deus vai cuidando, Deus vai tratando. E Deus vai abrindo portas no caminho. E uma terceira característica dessa chamada, ela é uma chamada com alcance abrangente. Olha aqui o que diz o texto. Versículo 2. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que vos abençoarem e amaldiçoarei os que vos o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus primeiro diz a ele: olha, você será uma bênção para outros. Por meio de ti, abençoarei as nações. É, por último, uma chamada abrangente. E é por esse contexto da chamada de Deus missionária, da obra de Deus, irmãos, que nós sonhamos, que nós plantamos, que nós choramos às vezes, como diz o salmista, né? Aqueles que servem o Senhor, né? Caminham chorando, mas voltam com os molhos, voltam, né? Voltam com os frutos da sua labuta, com as mãos muitas vezes feridas, com os pés muitas vezes feridos. Como disse Paulo, eu carrego os sinais de Cristo, mas com gozo eterno, com gozo, como diz uma expressão bíblica, um gozo inefável. A palavra inefável significa algo que não se pode explicar no coração. Como é bom servir a esse Deus. Então, a chamada abrangente envolve tudo. É uma chamada que Deus vai nos revelando a cada dia, quando nos tornamos, como diz a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, em servi-lo, em amá-lo. Como disse Paulo no capítulo 1, versículo 6, da sua epístola aos Filipenses, aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar.
do caminho, Deus vai tratando, vai santificando, vai salvando, vai exalando, vamos exalando o bom perfume de Cristo. Mas é por último, de forma importante, uma chamada abrangente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a igreja ela é a agência de Deus na terra, ela é a única organização humana e divina, pronta para ser atalaia, para pregar. Por isso que eu acho tremendo, quando Jesus certa feita chegou para os discípulos e disse para eles, olha, se a vossa justiça não exceder, não for maior que os escribas e fariseus, né, os tampas da época, né, os religiosos da época, se a vossa justiça não for maior, de forma alguma, vocês entrarão no reino de Deus. E eu costumo, quando digo esse texto, que Jesus também não estava ali pregando a salvação por obras, não era isso. Mas ele queria dizer, vocês são filhos. Como filhos meus, vocês vão dar frutos benignos, frutos abençoados. Vocês são bênçãos para outros. Vocês são luz e sal da terra. Então, é uma chamada abrangente, irmãos. E dentro desses aspectos, dessa palavra, eu queria pensar um pouco com você sobre missões, sobre plantação de igreja. Eu falei um pouco no diálogo com o nosso querido pastor Mauro sobre a importância de termos parceiros, sobre a importância de que igrejas, irmãos, olhem por nós como nós devemos orar por outros campos missionários, por outras igrejas, pelo trabalho, pastores, por líderes da obra do Senhor. De nos irmanarmos, de somarmos forças, orando, contribuindo, sim, financeiramente, conhecendo a integridade, a credibilidade, o que Deus está fazendo. Como nós estamos nesse processo da obra de Deus? Se ela é integral, se ela é inteira, há um compromisso seu na sua igreja. Porque às vezes, irmãos, há uma falácia, um problema, olha assim, envia um missionário, parece que o problema é do missionário, ou da fé dele, algo desse tipo. Não. Nós somos um corpo. A convenção, quando envia a Secretaria de Missões, os órgãos da convenção, né, até outros irmãos de outras igrejas que interligam, enfim, a igreja, ela envia, mas ela acompanha, ela ora, ela soma forças no caminho dos nossos projetos que Deus tem posto nas mãos do seu povo. Como nós temos respondido a isso? De forma integral, eu entender, eu faço parte desta obra. Se vemos a parte dessa direção progressiva, precisamos conhecer mais da obra do Senhor. Por isso eu dizia como é a importância dessa live, né? Poder fazer contato com os pastores, com as igrejas, com irmãos em Cristo, com pessoas. Podemos ter visibilidade. Eu falei da nossa live da FEPAS, que foi tremendo, mostrando os projetos confederados da nossa querida FEPAS, é um trabalho tremendo em nossas igrejas batistas independentes, todo o Brasil, todos os estados. E quem acompanhou, eu creio que muitos irmãos viram, né? Quantos trabalhos que as nossas igrejas desenvolvem com pessoas idosas, com crianças, com refugiados, enfim. Como a igreja tem sinalizado o reino onde ela está inserida. Você faz parte disso. Como temos respondido a isso? Talvez um chamado ministerial para você, para ser um líder, para ser um pastor, para ser um missionário. Talvez um chamado local, mas um chamado local com oração, com vida, um trabalho com criança, na escola dominical, sabe? Desenvolver ministério de louvor. Mas servir a Deus com o que temos, com os nossos bens, com os nossos talentos, com a nossa vocação. Tem um livro de um pastor, muito, muito bom esse livro, muito interessante. E ele fala, o título do livro é Cidades do Interior. Se agora o nome, fugiu o nome do escritor. Mas ele diz que aqui no Nordeste, a história, ele vê a história de várias denominações, de várias igrejas que surgiram aqui, e ele diz que acabou surgindo uma herança complicada para as igrejas. A ideia, a falácia, de que o pastor faz tudo, ele prega, ele convida, ele discipula, enfim. E acabou gerando no seio da comunidade cristã, das igrejas, às vezes, a ideia de que tudo é o pastor, tudo é o missionário, etc.
E a gente vai lá, por exemplo, lá para o capítulo 4 de Efésios, a Bíblia diz que Jesus deu dons aos homens, separou na igreja ministérios, e deu um para pastores, mestres, doutores da palavra, etc. Aí ele vai dizer que essas lideranças, para quê? Para a edificação do corpo, para a preparação do corpo, ou seja, para a membresia, para quê? Para o serviço. Então a obra de Deus não é do pastor, a obra de Deus é também do pastor, ela é nossa. Então eu preciso me entender na sua integridade. Deus, eu preciso contribuir, eu preciso amar, eu preciso me envolver, eu preciso conhecer, eu preciso orar, eu preciso clamar. Eu preciso haver essa integridade. Então eu queria nesta noite, eu quero aqui encerrar essa palavra, mas dizer a você, meu irmão e minha irmã, ame a obra de Deus. Priorize-a como algo mais valioso na sua vida. Ame a obra do Senhor. Eu louvo a Deus por esse contato. E nós estamos abertos para conversar com os irmãos, nossos contatos, procurar nas nossas redes sociais, para podermos caminhar. Eu louvo a Deus por este momento. Mas saiba que, assim como Deus chamou Abraão e tantos outros, Deus tem chamado a mim e a você. Aquilo que Pedro disse, antes não éramos povos de Deus, mas agora somos sacerdote real, nação santa, povo adquirido para anunciar o poder e as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém, pastor. Palavra abençoadora, desafiadora, pegando aí, né, essa palavra veio ao meu coração, falei, Deus, fale comigo, é isso que eu quero. Amém. E interessante que no último versículo, Deus diz para Abraão que através da vida dele, muitas famílias, né, muitas gerações seriam abençoadas, né? E é isso, né? A igreja ela precisa ser uma igreja relevante. Nós precisamos ser essa igreja relevante. Nós precisamos ser essa igreja que anuncia a palavra do Senhor, como o Senhor bem disse. Esse chamado não é só do pastor. Esse chamado não é só do missionário. Esse chamado é para todos. O ID é para todos, 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 todos. Então, pastor, muito obrigado por essa palavra, né? E tenho certeza que essa palavra vai trazer uma luz para os nossos corações, né? E também para a nossa mente. E tenho certeza que nós vamos sair da nossa zona de conforto, né? Da nossa zona de conforto e aí poder, então, ministrar essa palavra, porque tem muitas famílias dependendo, né, dependendo do que eu pregue, do que o meu irmão pregue, que o outro irmão pregue, a irmã pregue, anuncie. Nós precisamos ser esse porta-voz. Nós não podemos nos calar. Não podemos. Amém. Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Que Deus continue, como eu disse, abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês. Fico muito feliz também de poder ter esse contato com o pastor, com vocês, e conhecer também essa obra tão bonita, né, tão cheia de vida, tão cheia de graça de Deus, bênção de Deus. Que Deus continue, né, sustentando esta obra no nome de Jesus, viu? O meu muito obrigado por o senhor fazer parte aí da nossa live e estar conosco aí no nome de Jesus. Amém. Pastor Mauro, uma honra, um prazer enorme poder afinar essa comunhão, né, esse contato, e poder participar desse projeto, dessa live tão importante, tão relevante, né? E eu louvo a Deus por esse momento, e agradeço a Deus pela sua vida e por essa comunhão, por tudo, né? Amém. Glória a Deus por isso. Pastor, fica o meu agradecimento, tá bom? Eu vou deixar o senhor naquela salinha, daí eu vou conversar com o senhor, agradecer aí as minhas palavras finais ao pastor, tá bom? Pastor, obrigadão, viu? Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos, tá vendo? Desafio para nós, né? Uma igreja relevante com as suas dificuldades, né? Mas não parou, tá ali se movendo, fazendo. Então,
é um incentivo para cada um de nós também poder estar somando, né? Nós precisamos somar nas nossas igrejas, nós precisamos ir avante, não podemos, né, marcar bobeira, né? Precisamos ser essas pessoas que abençoam outras famílias, como Deus disse para Abraão, né? E Deus diz para nós hoje, né? Que muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida, através da sua atitude, através do seu posicionamento. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, ó Pai, por esta palavra. Obrigado por conhecer, ó Deus, mais um trabalho que está sendo desenvolvido, ó Pai, com braços fortes. Que o Senhor continue abençoando a vida, a família, ó Pai, o ministério do teu servo. E que cada dia, Senhor, possamos ver, ó Pai, as suas maravilhas. Pai, nos desperta, Senhor, mesmo nesse momento, ó Deus, esquisito que nós estamos vivendo, ó Deus, de pandemia. Mas, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, ó Pai, aviva, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios, ó Pai, que nós não, ó Deus, venhamos deixar de falar da Tua grandeza. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos que estão conosco nessa noite, ó Deus querido, esta vida que nós vamos, ó Pai, abençoar outras famílias, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém, e amém, e amém. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui, ouvindo, conhecendo também esse trabalho lindo e maravilhoso. Amém, queridos? Faça com tua mão, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês, desde agora para todos, sempre. Amém e amém. Amém, querido? Domingo, nossa Santa Ceia do Senhor. Eu te espero, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.